Bom dia, chegamos ao nosso 8º módulo do curso de Programação em Linguagem C. O objetivo da aula de hoje, então, é fazer estudo então de estruturas, array de estruturas e outras coisas mais relacionadas. Só lembrando então, a estrutura eu comentei lá no módulo 2, quando nós estávamos vendo a questão de variáveis, eu falei então que a estrutura era um tipo de dados que pode então conter vários tipos dentro, certo? Como, por exemplo, inteiros, floats, char e outras combinações mais complexas ainda, tá? Então, essa então que é a ideia de uma estrutura, tá? Então, vamos ver então como é que eu faço a implementação e que benefício ela traz para a programação. Depois também, em relação já ao módulo passado, vamos também ver, que foi o módulo 7, então, como criar um array de estruturas, também é uma coisa super interessante, a definição de estruturas, passagem para funções e a nossa aplicação gráfica, então, que vai ser basicamente o mesmo exercício do módulo 7, só que agora, então, usando estruturas. O que vem assim, então, uma estrutura, né? Uma estrutura, ela basicamente é uma forma de organizar o código. O código fica muito mais bonito do que não usando uma estrutura, certo? Eu posso fazer o mesmo código sem usar estruturas, mas, porém, fica um código mais feio. Então, ela não vai adicionar recursos computacionais, como assim, tu tem um lastro de repetição, tu não tem. Não vai fazer isso, não vai deixar o código bem mais elegante. Então, por exemplo, tá? No nosso editor de figuras da aula passada, então, nós tínhamos, então, vários círculos, certo? E cada círculo, então, tinha um XY que representa a posição, também tinha uma cor e também podia ter um raio, certo? Qual é a ideia da estrutura? A ideia da estrutura é a seguinte, ó. Como todas as informações elas pertencem ao mesmo círculo, por que então não colocar todas elas dentro de uma estrutura? Aí eu vou ter então, por exemplo, uma única variável chamada círculo, e dentro desse círculo tenho o raio, a posição, cor e outras coisas mais. Então essa então que é a ideia de uma estrutura. Vamos mostrar então como que isso fica, tá? Eu vou, para ganhar tempo, vou copiar esse código aqui e vamos devagarinho, então vamos copiar aqui por partes, certo? E vamos então para o Code Blocks, tá? Então lembrando a nossa aplicação na aula passada, se eu rodar aqui, então nós tínhamos um editor onde eu podia clicar e a cada clique então ele ia inserindo um novo círculo no nosso array de círculos, certo? Então olha só, então aqui o nosso código era assim, nós tínhamos um array que guardava a posição X, com um tamanho limitado aqui em 20 posições, um outro array que guardava a coordenada Y, um outro array que guardava as cores. E eu também tinha aqui uma variável contadora de círculos que eu usava então para, cada vez que eu inserisse um novo círculo, eu adicionava uma posição. A inserção acontecia então aqui quando o usuário clica com o mouse. Então, o array de X vai guardar no índice do meu array a variável X. O array de Y guarda a coordenada Y. E o array de cor guarda, então, a cor do meu círculo, que no caso aqui era um array, uma cor sempre crescente, né? Cor 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então essa é a nossa implementação, né? A cada vez que eu insiro um novo círculo, eu incremento então esse meu contador, que vai indicar quantos círculos eu já tenho inserido no meu array de círculos, tá? Então essa era a aplicação, não tinha nada além disso aqui. Certo? Então agora com uma estrutura, a ideia então é que eu possa tirar esses vários arrays e criar apenas um array. Então, né, vamos copiando o nosso código aqui, então nós vamos ter o seguinte, né? Então eu colei aqui, então qual é a ideia? Então tudo começa então com a palavra struct e o nome da minha estrutura, que eu vou chamar aqui de círculo, tá? Porque é uma estrutura que vai guardar apenas um círculo, certo? E dentro dela, então, aqui tem o meu X, o Y e a cor. Da mesma forma como eu tinha aqui em cima, eu também tinha o X, o Y, uma cor. Também tem um raio que eu não estou usando, tá? Depois eu vou mostrar, então, como é mais fácil usando uma estrutura, certo? A estrutura, então, acaba com ponto e vírgula na definição dela. Com isso aqui, então, eu fiz meu programa, eu posso rodar aqui e não vai acontecer nada demais, tá? Então, o programa não deu nenhum erro de compilação. Certo? Agora é o seguinte, né? Só a estrutura, não se faz nada só com ela. Nós temos que criar agora variáveis para a minha estrutura.
Como está aqui então no PDF, vocês podem ver, então aqui embaixo tem essa definição aqui, tá? Isso aqui então vai criar uma variável do tipo struct círculo, tá? Então se eu copiar isso aqui e colar aqui embaixo no nosso código, nós vamos ter então aqui, ó, struct círculo, círculo, tá? Então essa aqui vai ser a minha variável, essa aqui é a minha variável, circ, certo? E dentro dela, obviamente, nós temos então o x, o y, a cor e o raio, tá? E antes, ao invés, na versão anterior, nós tínhamos então vários arrays para representar um círculo, tá? Mas da mesma forma, até como assim também como nós temos esse círculo que representa apenas um círculo, também depois eu posso também criar um array de círculos do mesmo jeito, tá? Então a aplicação por enquanto ainda não mudou nada, tá? Aqui simplesmente então, eu fiz a definição do que é uma estrutura círculo e na sequência então eu criei agora uma variável, nesse caso uma variável global, que vai armazenar então um círculo, certo? Voltando aqui na nossa teoria, também tem uma coisa chamada agora de typedef, que é uma coisa bem interessante, tá? Typedef é o seguinte, ó. Como vocês podem ver aqui então, a variável círculo é do tipo struct círculo, tá? Mas eu posso transformar tudo isso aqui agora em um tipo, ficar uma sintaxe mais bonita. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui, ó, typedef struct círculo, tá? Então, olha só, agora eu estou criando um tipo chamado struct círculo e aqui antes do ponto e vírgula eu vou chamar então de círculo, certo? Então, com isso agora, com o typedef, então eu criei um tipo chamado círculo. Então, se eu escrever struct círculo, círculo, ou escrever simplesmente agora círculo, circ2, vou chamar aqui de circ1, então olha só. Agora nós temos então duas variáveis, uma circ1 e uma variável circ2. E as duas são da mesma estrutura, só que a circ2 é do tipo círculo e a de cima é uma struct círculo. Então, com o typedef fica mais claro também depois de criar variáveis, tá? Então, se eu rodar aqui, o programa continua do mesmo jeito. Por enquanto, eu não estou usando a minha estrutura, certo? Muito bem. Então, olha só. Então, aqui já temos um círculo, a definição de um círculo por meio de 3 arrays, e aqui a definição de um único círculo que englobou então todas as variáveis em uma estrutura única. Para mostrar agora então tudo que eu posso fazer então com um círculo, então a ideia agora é eu também usar um array de estruturas, certo? Como é que fica então usando agora um array de estruturas? É a mesma abordagem, tá? Vamos passar então para o nosso código. Então olha só, vamos comentar essa aqui e vamos usar a definição de baixo como uma definição mais bonita, tá? Então se eu falar assim, ó, círculo, chamar só de círculo, abrir um colchete e falar que eu tenho tamanho, nesse momento aqui, então agora eu tenho um array com 20 círculos na minha variável círculo, certo? Então, o que essa linha faz é exatamente o que essas 3 linhas de cima fazem. Elas fazem exatamente a mesma coisa, tá? Se eu rodar aqui, então, o programa continua funcionando, tá? Então, agora, vamos ver aqui na teoria, então, qual é a ideia. Então, a ideia de um array de estrutura é o seguinte, ó. Lá no módulo 7, nós tínhamos feito, então, um array para x, um array para y, para cor e para raio. Então, aqui tem a representação visual deles. Eu tenho 4 arrays distintos, e esses 4 arrays, eles representam a mesma coisa, ou seja, as 4 informações estão vinculadas aos meus círculos. No momento em que eu faço isso aqui, ó, ou uma struct círculo, ou uso o typedef de círculo, então criar aqui o nosso array de círculo, eu tenho aqui agora nessa variável a mesma coisa, que está mostrado aqui embaixo. Então eu vou ter aqui o nosso chamado array de círculos, e eles vão ter, então dentro deles, para cada posição, a posição x, a posição y, a cor, o raio ou outros atributos. De forma análoga à aula passada, é como se tivesse agora um trem, só que um trem cheio de containers, tá? Não mais um trem que carrega minério de ferro, tá? Então, em cada container eu posso ter várias coisas dentro de cada container. Eu posso ter bicicletas, carros e outras coisas mais. Então, vários
atributos, tá? Então, pense então num array de estruturas como sendo então um trem que está carregando containers. E todos os containers, dentro de cada container, tem exatamente a mesma coisa. E pode ser vários e vários itens, como mostrei aqui em cima, né? A posição X, a posição Y, uma cor, um raio e assim por diante. Certo? Vamos voltar para o nosso código então. Então olha só, aqui então estava o nosso array antigo e aqui agora então criei a minha estrutura e defini o meu... Então vamos apagar isso de cima aqui, que agora nós já temos um type def. Temos aqui então agora um círculo que vai com a variável círculo que contém 20 círculos e para cada uma delas tem o X, a cor, o raio e assim por diante. Certo? Agora como é que eu faço então para usar uma estrutura, tá? Vamos começar lá embaixo na função que fazia então aqui a inserção, né? Toda vez que eu clicava com o mouse, ele vinha aqui e atribuía as 3 informações para cada array, um para o array X, um para o array Y e para o array cor. Que é uma coisa feia porque tem 3 arrays para representar a mesma informação. Agora, o que vai acontecer? Eu vou ter agora a variável círculo, certo? Como esse círculo é um array, da mesma forma, array em qual posição? Vou botar aqui, contador de círculos, igualzinho, só que agora eu vou ter o seguinte, eu vou ter ponto x, certo? Que vai receber o x, vou duplicar o nosso array ponto y, então quando uso ponto, eu estou falando o seguinte, ó, estou acessando o atributo x, estou acessando o atributo y, e o nosso x está aqui, ó, o x é o x, o y está aqui, a cor do mesmo jeito, tá? Então eu vou escrever assim, da mesma forma, vamos Ctrl D para replicar, e vamos botar aqui que a ponto cor vai ser, então a nossa cor era uma cor sequencial, então eu usava o próprio contador para indicar a cor. Então o primeiro círculo era preto, o segundo cinza, o terceiro era vermelho e assim por diante, certo? Então olha só, com isso aqui então, agora, toda a informação que eu guardava aqui nos 3 arrays aqui em cima, agora eu estou guardando no meu array de estruturas. Ficou um código então bem mais simples, porque eu tenho apenas uma única variável. Aqui antes eu tinha uma variável, 2 variáveis, 3 variáveis. Agora eu tenho apenas uma, certo? E a cada inserção eu novamente incremento o meu contador, que vai indicar quantos elementos eu tenho no meu array de círculos. Se eu rodar aqui então, nenhum errinho, o programa continua funcionando, certo? Só que o que está acontecendo? Ele está nesse momento renderizando o nosso array X, o array Y e o nosso array de cores. E agora eu vou querer trocar isso para usar o nosso array de círculos, tá? Que é uma coisa bem mais elegante, né? Então olha só. Então a nossa color, em vez de ser o array de cor, vai ser o nosso círculo na posição no menu índice i. Lembrando aqui o nosso laço de repetição, o índice i vai de 1 até o número de círculos que o usuário inseriu. Então ele vai se tiver 5, ele vai iterar 5 vezes, vai pintar 5 círculos. Se tiver 400, ele vai pintar 400, certo? Então, a cor vai ser o nosso círculo de i, ponto, aqui ele já preencheu para mim, ponto, cor, tá? Então, a cor, eu vou associar a cor. E agora, o desenho, então, circle, fill, vai ser quem? Vai ser o meu círculo na posição i, ponto x, o meu círculo na posição i, ponto y, e agora aqui, né, 20 vai ser o raio e 20 lados, então ele vai desenhar. Então, se eu comentar agora esse código de cima aqui e começar a usar a minha estrutura que eu acabei de definir, é para dar a mesma coisa. Vamos lá, então, clicou aqui. O problema é que as posições estão erradas. Então, possivelmente, eu estou usando alguma coisa errada aqui, tá? Vamos ver o que está acontecendo. Está desenhando sempre na mesma posição. Como botei mais de 20, ele estourou, tá? Então, olha só. Estou desenhando aqui o círculo X, o X, e o Y. Vamos ver se na inserção eu fiz certo. Aqui estava o erro, ó. Eu atribuí o X ao X e o X ao Y. É o típico copiar e colar, né? Quando tu copia e cola código, a chance de errar é muito grande. Então, agora eu fiz com atenção. Vou comentar
Não, vou deixar por enquanto esse código aqui em cima ainda, tá? Vamos rodar agora aqui. Ah, e agora tá certinho. Agora sim, ó. Então agora eu estou usando o meu array de estruturas, tá? Então aqui eu estou guardando ainda no meu array antigo e também no meu array de estruturas. Na hora de desenhar, então eu posso desenhar usando a função os três arrays ou apenas o nosso array círculo, certo? Então, vimos então que fica um código muito mais compacto usar isso aqui do que você usar então vários arrays distintos para representar a mesma coisa. Uma outra coisa que posso fazer para mostrar também a importância de usar um array é o seguinte, ó. Suponho que eu vou fazer aqui a função void desenha círculo. É uma função que desenha apenas um círculo, certo? Essa função, então, até vou copiar o código daqui de baixo, tá? Para ganhar tempo aqui. Ela, então, vai desenhar apenas um círculo e vou chamar ele de duas formas diferentes, tá? Então, para começar, eu vou comentar todo esse código, então, por enquanto ele não vai desenhar nada. Se eu rodar aqui, então, o programa possa inserir bolas, ele não vai desenhar nada, certo? E eu vou querer fazer o seguinte, eu vou querer chamar a função aqui desenha círculo, certo? Essa minha função ela vai receber o quê? Ela tem que receber, então, a posição x, a posição y, e também tem que receber a nossa cor, certo? Com isso, então, eu venho aqui. Qual vai ser a minha cor? A cor vai ser o parâmetro cor que eu passei. E qual vai ser a posição x? Vai ser a coordenada x e a coordenada y. Então, aqui em cima eu passei, então, na minha função para desenhar um círculo, o x, o y e a cor. E a função vai desenhar. Então, aqui na sequência, eu tenho que passar os atributos agora, né? Então, quais são os argumentos da minha função? Eu tenho que passar o meu array de x na posição i, o array de y na posição i, e o outro vai ser também a nossa cor. Copiada aqui, então, temos aqui a cor na posição i. Se eu rodar isso aqui, então, ó, o programa voltou a funcionar do mesmo jeito. Com a vantagem que agora eu estou chamando uma função que faz o desenho da minha figura aqui em cima, certo? Como que essa função seria se fosse uma função passando agora a minha estrutura? Então olha só, olha como fica diferente, ó. Vou mostrar então a função void, tipo desenha círculo estrutura, tá? Para indicar que é uma estrutura. Aqui em cima eu tinha 3 argumentos, porque eu tinha 3 arrays de dados que estavam aqui em cima, que representavam o meu círculo. Agora, nessa estrutura eu vou falar o seguinte, ó. A função, ela recebe um círculo C, um parâmetro, porque ela é uma estrutura círculo, certo? Então, tendo essa minha estrutura círculo, agora, na hora de desenhar, vou copiar daqui de cima, vou colar aqui embaixo. Na hora de desenhar, o que eu vou ter? Eu vou ter o meu círculo, ponto, cor, e vou ter o meu círculo, ponto, x, e o meu círculo, ponto, y, certo? Então, olha só. Então, agora que eu passei apenas um parâmetro, aqui eu tinha 3. Se eu tivesse mais aqui, mais como parâmetro raio, eu teria que passar 4, 5, 6, teria que passar vários parâmetros aqui em cima. E aqui agora, então, eu passo apenas um único círculo. E ela desenha, então, aquele círculo, que não é mais um array, tá? Aqui é simplesmente agora um único círculo, não é mais um array de círculos, tá? E da mesma forma, o que vai acontecer, então? Como eu já mostrei, então, a função normal funciona. E agora vamos mostrar, então, a versão passando uma estrutura, ao invés de passar várias variáveis, tá? Então, nossa função para desenhar aqui, vou comentar essa função de cima, vamos chamar a função desenha círculo estrutura, certo? O que vai mudar? Vai mudar que eu tenho que passar agora esses argumentos aqui, né? Eu tenho que passar, não, simplesmente círculo de i. Olha que interessante que fica, ó. Aqui vou passar círculo de i apenas, porque ó, círculo de i ele representa um círculo, tá? O que aqui em cima eu tinha representando, por exemplo, o array x, o array y e o array de cor, agora eu tenho apenas o círculo na minha posição i.
Então, se eu comentar aqui e nós rodar agora, nós temos aqui, então, a mesma solução. Vou aumentar aqui um pouquinho mais para vocês verem, então, onde agora a minha solução ela ficou muito mais bonita, porque, olha só, eu passo apenas um único elemento. E aqui em cima, eu tinha que passar 3 argumentos, certo? Então, isso prova, mais uma vez, então, a importância de vocês usar estrutura para deixar o código, então, mais organizado, certo? Então, essas funções aqui eu posso depois tirar fora e deixar apenas as funções que trabalham, então, com estruturas, tá? Depois vamos limpar o código, tá? Muito bem, então, essa então que é a ideia de uma estrutura. Então, uma única variável, que pode ser um array ou não, como mostrei aqui no código, né? Aqui quando eu chamo a função desenho, eu estou passando apenas um círculo. Mas aqui eu tinha um array de círculos, na chamada eu passo o círculo na posição i. Como aqui eu passava a coordenada x na posição i. Tá? Então, a filosofia é a mesma. Muito bem. O que mais, então, nós podemos fazer agora com isso aqui? Tá? Então, aqui eu mostrei a diferença entre uma struct círculo e um typedef círculo, tá? E agora que eu tenho uma estrutura, se eu precisar, por exemplo, voltar aqui no código e botar mais atributos, tipo um raio ou mais um parâmetro v1, um parâmetro k e um parâmetro z, por exemplo, automaticamente já estão todos dentro da minha estrutura. Certo? Quando passo para cá, já vai passar também aqui o parâmetro V1, o K e o Z e outros mais que eu estiver passando. Nessa versão aqui, eu teria que vir aqui e colocar mais um parâmetro float V1, mais um parâmetro float K, mais um parâmetro float Z e assim por diante. Tá? Então seria bem mais trabalhoso, inclusive depois fazer uma refatoração de código. Tá? Então aqui eu botei essas variáveis, elas não estão sendo usadas, então não vão impactar em nada. Funciona do mesmo jeito. Certo? Muito bem, então. Então mostramos uma aplicação bem importante, interessante de estruturas. Continuando aqui, então, o que mais que posso fazer, né? Que agora eu vou fazer mais um artifício, tá? Que é uma complementação do nosso módulo 7. No módulo 7 nós vimos então uma forma de eu poder remover elementos de um array, certo? Esse array então ele pode ser um array de inteiros, ou pode ser um array de estruturas, ou um array de float, tanto faz, tá? A ideia é a mesma. Então no módulo passado, uma solução que nós fizemos então, que era para tratar a simulação de rajadas, né? Que tu dá vários disparos, quando a munição sai fora da tela, ou quando ela bateu lá em cima num alienígena, então aquela munição tem que sair, então tem que remover ela do array, certo? E uma forma então de fazer essa remoção é tirando ela e trazendo todos os elementos que estão à direita dela, trazendo todos para a esquerda, tá? Mas tem outras formas de fazer a mesma coisa. Eu não vou dizer qual que é das duas a melhor, as duas têm vantagens e desvantagens, mas uma outra solução, por exemplo, é marcar que o elemento foi removido. Tá? Então, ao invés de eu pegar todos os elementos e trazer todos para a esquerda ou para a direita, ou seja, dependendo da implementação, eu simplesmente venho aqui e marco, ó, o elemento 10 ele não está mais sendo usado. Ou seja, a posição 3 do meu array aqui, ó, ela não está sendo usada. Assim como quando a 0 não foi usado, eu trouxe todos para a esquerda e, na verdade, quem passou a não ser usado foi o 5, que ficou aqui um elemento vazio, porque movi todos para a esquerda. Agora não vou querer mover mais, vou querer simplesmente marcar como não usado. Como ocorre no ônibus, quando tu faz uma reserva de um banco, depois cancelar, aquele banco é desmarcado como não usado. Certo? Como que eu posso fazer isso então? Agora que eu tenho uma estrutura, eu posso facilmente inserir mais um campo, que eu vou chamar aqui um campo de removido, que vai ser um valor booleano, 0 ou 1. Se o removido for 1, indica que aquele elemento não existe, não é válido. Se ele for 0, significa que aquele elemento existe. Tá? Então aqui embaixo, na minha estrutura, né, do meu array de círculos, em relação a de antes, eu botei agora aqui embaixo mais uma linha que representa o valor 0, 1, para indicar se esse, aqui no caso, esse valor não foi removido, esse foi removido, não foi removido e foi removido. Tá? Então vamos ver como é que fica a implementação disso aqui, tá?
Aqui agora o nosso V1K que nós não estávamos usando, eu vou tirar fora e vou botar aqui um tipo char, tá? Por que eu botei um tipo char? Porque ele vai ser um valor booleano 0 ou 1. E o tipo char da linguagem C, ele suporta números de menos 128 até 127. Então, como o valor é só 0 e 1, se eu usar um tipo char, eu vou gastar apenas 1 byte. Se eu botasse aqui um tipo int, eu gastaria 4 bytes para cada variável. Então, aqui vai representar pouco, mas se fosse um programa grande com muita informação, aí tu passa de 4 para 1, tu gasta 4 vezes menos memória. E isso realmente pode impactar bastante. Principalmente se vocês estiverem trabalhando com imagens, porque uma imagem facilmente tem 2 milhões de pixels. Se tu pegar 2 milhões e multiplicar por 4, tu já vai ter 8 mega, ao invés de apenas 2 mega. Depende de como vocês vão então codificar as cores, por exemplo. Então aqui no caso vou botar um char e vou chamar então ele de removido, certo? Então comentário, é que foi removido, tá? Então costumem botar comentários não tão ruins como esse meu aqui, tá? Mas que vão ajudar depois vocês a entender como que as variáveis se comportam, o que cada variável faz no programa, certo? Então, muito bem, por enquanto o programa não vai fazer nada, vai estar como estava antes, eu vim aqui, eu posso continuar clicando e ele vai pintando bolinhas em várias cores, certo? Muito bem, agora eu tenho a variável removido. Então, como agora eu botei um campo a mais na minha estrutura, sempre que eu atribuir um novo elemento, eu tenho também que falar que aquele cara agora, por exemplo, aqui no nosso círculo, vou duplicar aqui a linha e vou botar aqui o campo removido é 0, porque como acabei de inserir aquele cara, então ele não está removido, então o removido é falso, valor 0, tá? Então rodando aqui não vai mudar nada, tá igualzinho como estava antes. Como agora eu tenho um elemento removido, quando eu for fazer o desenho do meu círculo, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer que eu tenho que verificar se ele foi removido ou não. Então minha função, aqui minha função render continua igualzinha, tá? Até eu vou tirar fora esse código aqui para não complicar mais, tá? Deixar um código assim bem simplesinho, que é isso aqui, ó. Função render bem curtinha, sem nada de... também essa cor pode sair fora que não faz sentido, né? Então, ó, essa é a nossa função render. Ela vai iterar sobre o nosso contador de círculos e vai desenhar. Na função desenho, então eu cliquei aqui, ele já pintou aqui em cima, tá? Tenho que fazer agora, eu tenho que perguntar, né? If se o nosso círculo ponto removido, já sugeriu aqui para mim, for igual a 0, ele tem que pintar. Então eu vou recortar esse código aqui e vou colar aqui dentro. Pronto, então olha só. Se o meu círculo não foi removido, ou seja, está igual a 0, eu vou pintar o meu círculo. Se ele for removido, a função desenha não vai pintar nada e o código continua do mesmo jeito, tá? Então, se eu rodar meu programa aqui, vamos ver que está igualzinho como estava antes. Então, não aconteceu nada errado, certo? A função só vai desenhar o meu círculo se ele não foi removido. Agora, para testar, como é que podemos testar a remoção, tá? Então, a remoção, eu vou fazer uma coisa bem simplesinha, tá? Vou vir na função keyboard. No momento em que o usuário apertar uma tecla, eu vou remover um dos meus círculos, tá? Vamos lá, então. Vai ser um código bem simples para mostrar só a funcionalidade, tá? Então, olha só. Quando o usuário apertar qualquer tecla, eu vou pegar o círculo na posição 2, tá? Então, aqui estou assumindo que o meu array tem que ter no mínimo 2 círculos, tá? Senão vai dar errado o programa, tá? E falo assim, ó, que é 1, ou seja, o meu círculo na posição 2, por que na posição 2? Na posição 2, porque eu sei que 2 é a cor vermelha, então fica mais fácil até de poder verificar se deu certo ou não, tá? Então vamos rodar aqui então. Rodando o programa agora, eu posso vir aqui, ó, a bolinha 0 é preta, a 1 é a cinza, a 2 é a vermelha, a 3 é a verde, e vou colocando. Se eu apertar agora qualquer espaço, qualquer tecla, no caso espaço, a bola vermelha tem que desaparecer da tela, tá? Então vamos ver aqui, espaço, porque ela não saiu.
Vamos ver por quê? Então, olha só. Na função keyboard, círculo.removido igual a 1. O que significa removido igual a 1? Na função que desenha, se ele for 0, ele tem que desenhar. Então, por que ele está desenhando? Boa pergunta, vamos ver por quê. Removido igual a 0, círculo, vamos botar aqui um printf para ter certeza que ele realmente chamou a função keyboard, né? Então, printf, para depurar aqui, removeu o 2. Vamos ver o que aconteceu aqui. Vamos ver, se eu clicar aqui, uma tecla, removeu 2. Agora sumiu, tá? Por algum motivo, acho que não tinha compilado antes. Vamos rodar de novo aqui, tá? Então, novamente, ó, eu inseri 1, 2, 3, 4, 5. E agora aperto espaço e a vermelha desapareceu. Não sei o que aconteceu antes, tá? Mas, se eu apertar espaço de novo, ele vai sempre ficar removendo a bola 2. E quando for inserindo, ele vai inserir sempre em posições daqui para frente, tá? Então, olha só. Funcionou, tá? Não sei porque não foi o printf que modificou, tá? Eu posso rodar aqui novamente e inserir 3, 4. Agora aperta a tecla T qualquer aqui e vermelho desapareceu. Certo? Então, então aqui fiz uma remoção bem simples. Observem que essa remoção aqui ela é muito mais simples do que a remoção, por exemplo, como eu comentei aqui no módulo passado, né? Que tem que mover todos os elementos uma casa para a esquerda. Mas também toda solução é boa em algum aspecto e pior em outro, tá? Por que pior em outro agora? Eu estou removendo na posição, por exemplo, na posição 2. Como é que eu posso agora poder voltar a reutilizar a posição 2 para inserir novos círculos, tá? Aí então isso que vai entrar como exercício. Então a ideia basicamente é o seguinte, tá? A cada inserção, que aqui ocorre inserção, ao invés de você simplesmente usarem a variável contador de círculos, você tem que fazer o quê? Você tem que varrer o nosso array, aqui no caso, esse nosso array aqui, procurando se tem algum nó marcado como removido. E aí vocês vão usar aquela posição para fazer então novas inserções de círculos no programa, certo? Então a solução, essa solução ficou mais fácil para remover, mas agrega complexidade na hora de inserir, tá? Em termos práticos, qual das duas é melhor? Isso depende, tá? Depende muito do tamanho do programa, quanta informação é inserida, quanta informação é removida, quanto espaço está alocado, então em várias situações. Mas o objetivo aqui é mostrar então uma outra solução, outra forma então de pensar em programação, sempre focando aqui no nosso curso, né, que o objetivo é ensinar formas de programação e como desenvolver o raciocínio lógico e, ao mesmo tempo, aprendendo então uma linguagem de programação C. Tá? Então aqui agora eu posso remover essa inserção aqui no nosso array, posso vir aqui em cima também remover os nossos arrays que nós não estamos mais usando. Aqui o nosso contador de círculos continua válido, tá? Porque eu estou ainda uso ele na função de inserção, mas como eu falei, eu poderia tirar fora, eu poderia simplesmente iterar o nosso array de círculos procurando por algum removido. Da mesma forma, se eu for remover essa variável aqui contadora, quando o programa inicializar, eu tenho que vir aqui e setar todos os meus círculos como sendo removidos, tá? Como se nenhum existisse, tá? Senão o programa, se tivesse algum lixo aqui dentro e o valor fosse não zero, ele iria imprimir na nossa função aqui, tá? Então essa função ela iria continuar imprimindo, tá? Vamos tirar fora isso que não precisa mais, tá? Então, essa então é uma outra implementação então para fazer manipulação então de remoção de elementos. Rodando aqui novamente então, o programa continua do mesmo jeito, apertou uma tecla, a vermelha, que é a posição 2, saiu fora, certo? Então essa então que é a filosofia então de estruturas, tá? Então uma aplicação é muito grande, pode ser usada para várias coisas, tá? Então, como eu te mostrou aqui no caso, na nossa aplicação gráfica.
Continuando aqui então, agora como exercícios, tá? Então a ideia é que vocês, como eu falei antes, que vocês possam então fazer a inserção de novos círculos em posições marcadas como removidas, tá? Também posso criar aqui facilmente mais um campo da minha estrutura para indicar se o meu círculo é preenchido ou não, ou também usar o parâmetro raio, ou o parâmetro tipo de preenchimento, enfim, dá para criar várias e várias coisas para serem adicionadas também como exercício. E também outro exercício é vocês pegar então o trabalho lá do Space Invaders e também transformar os disparos também em uma estrutura, onde vocês podem ter, por exemplo, disparos que representam tiros mais fracos ou tiros mais fortes, então vocês podem ter um atributo na estrutura que indica o tipo de disparo, o tempo que ele foi disparado, então podem ser agregados vários atributos à estrutura e o código vai ficar realmente um código mais compacto e mais organizado, certo? Então, para hoje é isso. Então, o próximo módulo, então, nós vamos ver matrizes.